nós vimos a necessidade de mudar nossos conceitos a respeito do espaço e o tempo a partir dos postulados da relatividade. E aí agora a gente vai tentar reconstruir a mecânica para incorporar os postulados. A gente parte de alguns conceitos cinemáticos e depois a gente vai para a dinâmica relativística. Um dos conceitos iniciais é o conceito de velocidade. Com o conceito de velocidade, no laboratório, no referencial de laboratório, considerando um referencial S, uma partícula aqui com uma certa velocidade u, é natural a gente definir essa velocidade como sendo o dl dt, distância percorrida pelo tempo gasto, ambos medidos no referencial de laboratório. No entanto, o nosso objetivo é construir um conceito de momento com esse conceito de velocidade e um conceito de momento que incorpore o postulado da relatividade, isto é, tem uma lei de conservação associada ao momento, válida em um referencial inercial, essa lei tem que ser válida em todos os referenciais inerciais na mesma forma. E a gente vai ver que nós teremos dificuldade de satisfazer essa condição com um conceito de velocidade, de momento que seja m0, a massa da partícula, vezes a velocidade, vou chamar de velocidade ordinária, definida dessa maneira. Então, eu vou propor uma quantidade auxiliar para que, a partir dela, eu consiga chegar a uma definição de momento que satisfaça os postulados da relatividade. Então, vou colocar isso como uma proposta. A gente vai desenvolvendo essa proposta e, em seguida, a gente vai ver que vai fazer sentido. Eu vou definir uma velocidade chamada velocidade própria, indicada por esse vetor eta, que vai ser o dl dtal. Dtal aqui vai representar o chamado intervalo de tempo próprio. Nós vimos a definição do tempo próprio, eu vou rever aqui rapidamente com vocês. O tempo próprio é o tempo da partícula, é o intervalo de tempo entre eventos que acontecem no mesmo local num certo referencial. Então, nesse caso aqui, eu coloco um referencial em cima da partícula que anda junto com ela, e o tempo medido nesse referencial, chamado de S barra, é chamado de intervalo de tempo próprio. Ele tem características importantes. Para entender isso, vamos usar a definição no invariante ds2, que é menos c2 dt2 mais dx2 mais dy2 mais dz2. Se eu estiver num sistema em que eu meço o tempo próprio, eu vou chamar o intervalo dt de dtal. E por definição, as variações espaciais são zero, porque é um intervalo de tempo que acontece no mesmo local naquele referencial, entre eventos que acontecem no mesmo local. Então é zero. Então notem que o invariante passa a ser escrito apenas em termos do intervalo de tempo próprio, que é o dtal agora. Então o dtal é um invariante, por isso ele desempenha um papel tão importante nas nossas equações. E por isso eu vou colocar no destaque nessa definição, uma definição aparentemente estranha, que eu misturo um deslocamento medido no laboratório com um tempo que é medido no referencial que anda junto com a partícula, o tempo próprio. No entanto, isso vai ser útil para a gente, como a gente vai ver depois. Mas qual a relação disso com U? Para fazer isso, eu uso uma regra da cadeia e que me exige o conhecimento da relação do dt com dtal, que a gente já conhece. Vamos supor agora que o dt é medido no referencial S, o dtal no referencial S barra, sendo esse o tempo do laboratório e esse o tempo próprio, medido no referencial que anda junto com a partícula. A gente sabe que o dt é dtal mais u dx barra sobre C2 dividido pela raiz de 1 menos U2 sobre C2. Notem aqui que a velocidade relativa é U. Por que é U? Porque
velocidade relativa entre os dois referenciais é a própria velocidade da partícula, uma vez que o outro referencial, S barra, anda junto com a partícula. Então, aqui é a velocidade U. Essa é a expressão. Agora, notem o seguinte, né? dx barra tem que ser zero, pela definição de tempo próprio. Né? Esse lado de cá se refere só a coisas medidas no tempo próprio. Então, dt é igual a d tal dividido pela raiz de 1 menos o 2 sobre C2. Esse fator eu chamo de gama, então é gama d tal. Né? Dito de outra forma, dt d tal é igual a gama. Essa relação expressa a dilatação do tempo, né? Um tempo medido nos relógios de um referencial S está relacionado com o tempo próprio por esse fator 1 sobre raiz de 1 menos o 2 sobre C2, que faz o dt ser maior do que o d tal. Então, essa é a relação. Então, isso nos permite estabelecer uma relação entre o dl, d tal, que é o meu vetor eta, e o u, que é a velocidade ordinária. É só fazer uma regra da cadeia. dt d tal é gama, dl dt é u. Então, eu tenho aqui o eta é igual a U dividido pela raiz de 1 menos o 2 sobre C2. Essa é a relação entre esses vetores. Mas lembrem que a gente estava interessado numa descrição tensorial das leis da física, porque elas já carregam o aspecto covariante dessas relações, ou seja, na notação tensorial, uma equação mantém a forma quando eu mudo de referencial inicial. Por isso, uma equação tensorial é dita manifestamente covariante. Então, para caminhar nessa direção, eu proponho a criação de um tensor ligado a esse vetor. A maneira mais natural de criar isso é transformar o deslocamento em um tensor. Então, o deslocamento no laboratório é dado pelas coordenadas, né, dx, dy, dz, e na notação tensorial eu ganho um índice a mais, que é o μ igual a zero, que tem a ver com dt. E o d tal já é um invariante, eu mantenho ele aqui. Então, essa fica sendo uma definição do tensor ou quadrivetor velocidade própria. Observe o seguinte, as componentes 1, 2 e 3 levam diretamente a esse vetor. Né? Eta 1 é dx1 dt, d tal. O dx1 é o dx, é a coordenada x, né? É o diferencial associado à coordenada x. Esse aqui é o meu eta vetor na componente x. A mesma coisa acontece para o eta 2 e para o eta 3. Aqui é um dx2 d tal, que eu chamo então de dy d tal. Esse é o meu vetor eta, componente y. E o eta 3 é um dx3 d tal, que vem a ser a componente z desse vetor. Então, com as componentes 1, 2 e 3, eu recupero o vetor eta como eu queria. Mas ainda tenho uma componente 0 que vai dar informação adicional, como a gente vai ver quando definir um outro tensor baseado nesse quadro vetor eta. É o dx0 d tal. dx0 d tal, por enquanto, para a gente, é um c dt d tal. dt d tal é gama, então esse é um gama c. Né? Lembrando, então, que meu conjunto de coordenadas é escrito como ct, x, y e z. Então, quando eu ponho 0 aqui, eu tenho ct. C dt d tal, como dt d tal é gama, eu recupero esse gama aqui. Tá? Então, esse é uma proposta que eu fiz, porque eu estou tentando modificar esse conceito de momento para incorporar os postulados da relatividade. Então, aqui vem a minha definição de momento relativístico. Vou defini-lo como sendo o m0 vezes o eta. Esse é o vetor, né, que vai representar as três componentes espaciais do momento, né, do vetor momento. Como eles se relacionam com o
é só colocar a relação do eta com U. A gente tinha visto que o eta é U dividido pela raiz de 1 menos o 2 sobre C2. Esse passa a ser o nosso momento relativístico agora. Tá? A gente tem que analisar mais para frente por que isso é consistente com os postulados da relatividade no contexto de uma lei de conservação invariante nos vários referenciais inerciais. A gente vai fazer isso depois. Por enquanto, vamos tentar transformar essa definição numa definição tensorial. Para isso, eu vou construir um tensor, e aí eu passo da forma mais natural possível, transformando o eta no tensor que eu já tinha definido. Então, aqui eu tenho 3 componentes espaciais e uma temporal. As 3 componentes espaciais, P1, obviamente vai ser o M0 eta x, né? Eu vou tirar direto daqui, né? Eta 0, o eta 0 é o dx0 de tal, e o dx0 de tal a gente sabe que é um M0 ux vezes o gama, e assim por diante com as demais componentes espaciais. É o gama M0 uy, né, que dá justamente a componente y disso aqui, e o P3 é o M0 eta gama M0 UZ. Aí a gente ganha uma quarta componente, que é o P0. P0 é M0 eta 0. Né? Então, o que vai ser isso aqui? Né? O eta 0, a gente sabe que vale, quando o mi é igual a 0, isso vale dx0 de tal, que é C dt de tal, que é C gama. Então, isso aqui é M0 C gama, ou M0C raiz de 1 menos U2 sobre C2. Eu vou mostrar daqui a pouco que esse P0 vai ser associado à energia relativística E sobre C, de forma que a energia relativística é dada por M0C2 dividido pela raiz de 1 menos o 2 sobre C2. Nós vamos trabalhar esse conceito um pouco mais no próximo vídeo. Mas o que nós temos agora, por enquanto, é um quadro vetor cujas componentes dão a energia relativística e 3 espaciais que dão um momento relativístico, como estão descritos aqui em componentes. Tá? Esse é o chamado quadro vetor energia-momento. Aí eu vou justificar um pouco essa definição de energia e depois a definição de momento relativístico usando essa expressão.